Eu queria muito trazer um ingrediente também da postura brasileira no meio dessa história toda, até porque enquanto as bombas e mísseis seguem chovendo de um lado para o outro, as tentativas diplomáticas também de finalmente estabelecer cessar-fogo, aqui no nosso Brasil a postura do Itamaraty tem sido fortemente criticada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Em nota, o presidente da comissão, o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, enfim, deputado de oposição ao governo Lula, reprovou a postura do governo brasileiro alinhada com o Irã diante da guerra no Oriente Médio. Até aí, nenhuma surpresa, mas, em grande parte, parece que o próprio deputado tem razão, a depender do ponto de vista, claro, mas de fato é que, a partir das declarações oficiais, dos pronunciamentos oficiais emitidos pelo Itamaraty, mostrou-se um claro pendor ou um alinhamento, uma simpatia, na melhor das hipóteses, ao Irã nesse momento. Não é isso, mano? É isso, Marinho. Eu queria chamar a atenção para um texto publicado pelo embaixador Paulo Roberto de Almeida, que foi presidente do Instituto de Formação de Diplomatas do Brasil. Então, estamos falando de alguém que dedicou a sua vida, a sua carreira ao Itamaraty, a construção diplomática brasileira. E ele foi muito enfático ao comparar a abordagem oficial do Brasil em relação à agressão da Rússia sobre a Ucrânia com esse caso agora. Porque o grau de ênfase que o Brasil colocou para defender o Irã de um ataque à sua soberania jamais foi emprestado para se referir aos eventos da agressão russa sobre a Ucrânia. E esse tipo de assimetria é o que demonstra, no caso, em um caso, a simpatia com o agressor e, no outro caso, a simpatia com o regime iraniano. Porque isso evidencia que não há um padrão do ponto de vista da forma como a nossa diplomacia se comporta. Ou seja, se a cada vez que houvesse uma agressão militar sobre a soberania territorial de um país, a posição do Brasil fosse a mesma, a gente poderia dizer que se trata apenas da reafirmação de princípios diplomáticos de uma tradição construída com base justamente em princípios, independentemente de quem são os atores envolvidos. Não é disso que se trata. Quando não é disso que se trata, a interpretação é que acaba sendo uma posição muito mais baseada em quem a gente gosta e quem a gente não gosta. E nesse caso, quem o governo brasileiro gosta é o regime iraniano. Não, e sem dúvida, e relativizou em relação à Venezuela, por exemplo, de não emitir nenhum comunicado, se manifestando extremamente tarde, e aí você defende a soberania do país, do Irã, um país que existem evidências, não são os Estados Unidos que está falando, não é Israel que está falando, é uma agência internacional, né, que analisa ali as questões relacionadas ao enriquecimento de urânio. A agência internacional essa que, inclusive, se manifestou na ONU, dizendo que existiam evidências relacionadas a isso, e aí você trata como agredir a soberania desse país. E em questões que não são realmente de cunho diplomático, como a gente viu a eleição na Venezuela, né, aí o país não se manifesta. Então, essa que é a questão que deve ser trazida, né? Eu defendo a diplomacia, então tudo bem, então eu vou defendê-la de qualquer forma contra todos. Mas não é isso que o governo brasileiro faz, como a gente tem visto nos últimos tempos. Diplomacia feita de imagens, né? A presença do vice-presidente Alckmin naquela posse do novo presidente iraniano e ao lado dele vários membros ali, figuras de destaque e de liderança de potências islâmicas, todos morreram nos últimos meses. Só para mostrar que esse gesto simbólico mostra um claro alinhamento do governo federal com o Irã e não Israel. E tem uma questão, eu acho que é do papel que o Brasil exerce no mundo, né? Porque quando a gente fala de Rússia, de Ucrânia, de Oriente Médio, são países, são regiões muito distantes de onde a gente está. O Brasil, se ele deseja se colocar no cenário internacional como um grande pacificador, como uma pessoa importante, um protagonista, ele tem que começar por onde? Pela América Latina, onde nós somos os maiores. E ele não faz isso quando a gente tem eleições na Venezuela, por exemplo. Quando a gente tem algum conflito regionalizado aqui na nossa área, América Latina, a gente não vê uma declaração
tão, assim, incisiva, por assim dizer, como a gente tem visto agora, em regiões que são muito distantes, que não, assim, não são tão relevantes para o Brasil, propriamente dito. E é isso que me incomoda um pouco, é tentar se colocar num local que não é o nosso. E enquanto a gente aqui, que tem um papel, a gente não exerce esse papel da maneira que deveria. Agora eu quero trazer mais alguém que com certeza vai poder agregar e muito na nossa discussão aqui, Dias Peixoto, até porque eu antes faço questão aqui de fazer uma breve introdução, até porque a economia mundial, pessoal, parece ter gostado, naturalmente, da trégua proposta, do cessar-fogo proposto no Oriente Médio pelo presidente Donald Trump, ainda que sofreu alguns abalos significativos, parece que realmente entrará em vigor a ver os próximos capítulos. O fato é que as ações mundiais operam em alta nessa terça-feira e os preços do petróleo recuaram. Proponho que a gente entenda um pouco desses efeitos, não só na economia, desse cessar-fogo, as projeções, olhando adiante, os prognósticos, se são otimistas em excesso, se são realmente pessimistas em excesso, enfim, isso tudo com a especialista em geopolítica do Oriente Médio, professora de Relações Internacionais, a Helena Sherem, que se junta a nós aqui no Morning Show. Bom dia, professora. Bom, ontem a gente viu ali na calada da noite, já partindo para a madrugada, essa proposta de armistício, né, de cessar-fogo do presidente Donald Trump, quase como quem anuncia o encerramento de uma temporada de um reality show, com um final supostamente feliz, mas hoje isso sofreu um grande abalo, mas Donald Trump, ainda que irritadíssimo, disse que agora sim Israel já está dando meia volta com seus caças rumo ao território israelense e que realmente o cessar-fogo entrará em vigor. Qual a sua expectativa, a sua leitura do panorama de momento, olhando adiante? Bom dia. Bom dia, André. Muito obrigada por me receberem aqui no programa. Bom, a gente tem vários elementos a se levar em consideração aqui. O primeiro deles é esse cessar-fogo que vai, não vai. A gente já viu isso em momentos recentes também, em se tratando das guerras entre Israel e Hamas, também na guerra entre Israel e Hezbollah. Então, é muito difícil, especialmente quando é um ator externo, um terceiro, como é o caso do Donald Trump, intervindo nesse contexto, nesse cenário. E, claro, a gente sempre tem essa expectativa, né, de que é muito difícil que a paz, a diplomacia vá surgir de dois atores que já estão numa guerra, que já estão num conflito muito intenso. É interessante que entre, de certa forma, o que ajude, com as cartas na mesa, algum terceiro, mas nesse caso aqui, como esse cessar-fogo foi muito mais puxado pelo Trump, ficou uma coisa um pouco mais complicada. Fazendo talvez um paralelo aqui, porque agora um pouquinho o pessoal aí no estúdio vi que estavam falando sobre Rússia e Ucrânia, de uma forma muito semelhante. Lembra quando o Trump fala, agora eu vou conversar aqui com a Rússia e a Ucrânia que aceite esses nossos termos? É uma coisa muito difícil, a gente está falando em partes, a gente está falando só de alguns dos atores envolvidos. Então, aqui, tudo bem, tivemos Irã e Israel concordando até certo ponto com esse acordo, mas agora, os dois sentarem numa mesa de negociação, aí é algo muito mais complexo, aí é algo que leva muitos outros elementos em consideração. Dentre eles, por exemplo, eu vou puxar dois principais aqui, que foram as duas principais justificativas do início desse confronto no momento. Então, primeiro de todos, a gente tem como justificativa, né, a mudança do regime, que é algo que, de fato, o próprio povo iraniano já vinha pedindo há bastante tempo. Ano passado tivemos manifestações muito grandes, no ano anterior ainda tivemos toda aquela movimentação com a Mahsa Amini, que foi aquela moça que foi brutalmente morta pela polícia, porque tinha um pedacinho de cabelo aparecendo por baixo do hijab. Então, ok, de fato, concordo, boa parte da população do Irã almeja essa mudança de regime. Mas aí parece que quebra ali. E essa mudança de regime seria para o quê? Quem viria depois? O que aconteceria depois? Será que nós veríamos novamente, como tivemos lá em 1953, com a derrubada do Mossadegh, que depois veio um regime completamente ditatorial no lugar? Então, já fica aqui um negócio meio com a ponta não amarrada. O segundo ponto que a gente tem em se tratando do programa nuclear iraniano. A partir do momento em que a gente tem as próprias instalações já sendo atacadas, a gente minimiza absurdamente, né? Mas a gente minimiza muito essa possibilidade de o Irã construir os seus próprios armamentos nucleares. Show, maravilhoso, concordo. Porém, eu estava até dando uma olhadinha agora de manhã, a própria Agência Internacional de Energia Nuclear
Eles mesmos já falaram, olha, uma dessas instalações nucleares, que foi a de Natanz, que era a maior de todas, ela ficou com 400 quilos de material nuclear. Se não me engano, agora estou tentando me lembrar o número exato, mas se não me engano, enriquecido a 60% nos destroços. Então, a gente tem aqui destroços nucleares gigantescos, um urânio enriquecido perigosíssimo, e que ficou. Atacamos, acabou, enfim. O que a gente faz com isso? Então, esse é o principal problema. É o fato de que nós temos muitos elementos diferentes com pontas soltas. Não temos esse finalzinho, essa amarração. Então agora, mudança de regime, o povo iraniano vai poder escolher um novo. Ou vai ter algum tipo de intervenção, sanção, não sei, algo a mais. Não tivemos. O programa nuclear iraniano. E se a gente puxar aqui, fazendo um pouquinho a advogada do diabo, a gente pode também elencar o fato de que o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que é um tratado que quase todos os países do mundo acordaram em, não vamos enriquecer urânio até níveis de bomba, de armamentos, assim como também não vamos utilizar esses armamentos se já o tivermos, que é o caso de algumas das principais potências aqui do Ocidente. Desse tratado, só 4 países no mundo não fazem parte, e um deles é Israel. Então, a gente tem essas várias pontas soltas, esses vários elementos de debate. Então, o Donald Trump chegar agora e falar, pronto, chega, acabou a guerra, as 2 crianças daí se abracem, sejam amigos. Sabe? Fica uma coisa muito... Ainda está tudo desamarrado, não tem nada resolvido. Temos civis mortos de ambos os lados, ainda temos bombardeios. Tem o Iraque, que ainda está ali no meio, praticamente flutuando, falando, opa, quem me atacar primeiro aqui, eu vou ser contra, não importa que lado seja. Então, são muitos os elementos aqui. Sem dúvida alguma. Essa grande pergunta que está posta, o fato é que o Irã está num momento mais crítico e delicado dos últimos 50 anos, inegavelmente. Bolsonaro Jess Peixoto aqui está até para a gente explorar os diferentes cenários, né? Se o Irã realmente haver uma mudança, uma insurgência, uma rebelião interna para tirar de vez os ayatolás e o regime teocrático do poder, o que entra no lugar? Será que vai ser um colapso, como se foi a queda do Gaddafi na Líbia e virou realmente um Estado terrorista? Ou pode ser uma transição a algo mais democrático e pacífico, como foi na Iugoslávia, ali nos anos 2000, com a queda do Milosevic, com a queda do ditador Salazar em Portugal em 1974, Portugal entrou numa democracia sólida. Enfim, são diferentes cenários que estão postos, mas, claro, se você comparar pelo menos o Irã com a vizinhança, o Irã é um país muito mais culto, muito mais, enfim, historicamente potente, então teria um povo capaz de ter um grau de moderação maior do que foi na Líbia e no Iraque, por exemplo. Mas essa é só a minha opinião, quero ouvir a sua também, Jess Peixoto, e vamos seguir engajando aqui com a professora Xerem. Vamos lá. Professora, bom dia. Nessa configuração toda, nós tivemos alguns momentos em que o regime teocrático do Irã passou por fortes dificuldades. Desde ali dos anos 2000, quando Barack Obama se aproveitou de uma dificuldade para também fazer aquele acordo todo sobre a questão nuclear à época, que também vinha de uma dificuldade do regime. Quando depois nós tivemos protestos por conta das meninas que tinham sido assassinadas por ter um fio de cabelo ali, algo risório fora do hijab, toda essa violência. E recentemente há uma fragilidade muito clara em relação à teocracia do Irã, que vinha se fortalecendo cada vez mais em uma oposição que já conseguia até algumas modificações na legislação, modificações sociais, até mesmo por uma lógica um tanto quanto mais progressista, que voltava talvez algumas questões a lá antes da Revolução que aconteceu e levou a essa teocracia. No entanto, há também a visão de que os iranianos eles querem talvez essa troca do regime, mas que eles temem, tal como nós falamos há pouco, que é consenso em Israel, que o Irã é uma ameaça existencial, é consenso no Irã que Israel e os Estados Unidos são ameaças existenciais. A partir disso e a partir desses ataques, como que a senhora vê a lógica interna do Irã, de toda essa população? Você acredita que isso fragiliza o regime e a sua narrativa de que se precisa de um governo forte, que se precisa de cuidado, que se precisa de intervenção? Ou você acha que isso pode contribuir para, de fato, a oposição capitalizar de alguma forma? De uma forma bem sintética, no final das contas, os ataques dos Estados Unidos e Israel, pensando que o cessar-fogo vai acontecer, eles, no final do dia, fortaleceram ou enfraqueceram o Ayatollah?
Vamos lá, uma excelente pergunta. A gente parte aqui de novo, alguns pontos. Eu sou essa pessoa que vai sempre trazer um monte de lenha diferente para essa fogueira. Quando a gente pensa nas possibilidades outras para esse regime, digamos que amanhã o regime caia por X, Y motivos. Começam a surgir aqui figuras que sequer estavam novamente no imaginário da população. Então nós temos, por exemplo, no antigo Twitter, né, no X, nós tivemos, inclusive, um comentário do Reza Pahlavi, que, para quem lembra, foi um dos dois únicos autocratas do regime do Shah no século passado, então foi o filho, né, o Shah filho, e justamente ele veio trazendo, ele veio falando que sim, com certeza, temos que tirar os ayatollahs e não se preocupe, porque o caminho para a paz será comigo, eu serei o representante, eu vou ser a pessoa que vai aqui participar. A gente pensa, que bom, ele vai tirar os ayatollahs. Aí, por outro lado, a gente pensa, não, mas espera, o regime que esse homem fez no passado é autocrata. Tudo bem, ele era ocidentalizante, no sentido de vermos mais liberdades femininas, ele era secular, no sentido de que não havia uma religião única, necessária, obrigatória. Ok. Também, por outro lado, as pessoas, especialmente mais para o final desse regime, que foi justamente aquilo que deu o principal gás para a Revolução de 79, a Revolução Islâmica Iraniana, foi justamente esse fechamento de qualquer tipo de participação democrática. Então, de liberdade de expressão, de uma série de elementos que estamos acostumados aqui na democracia, que a gente nem para muito para pensar, mas que são essenciais, são pilares essenciais da democracia. Então, como que esse homem que já não fez isso no passado está agora prometendo que vai fazer? Então, essa seria uma possibilidade. Admito que é uma possibilidade pequena, faz parte do grupo contrário, né, antagonista ali aos ayatollahs, mas não é ainda um grupo que tem muita força. A gente está falando de um antigo príncipe exilado, então também lá não tem tanta força. Mas ainda assim é uma fonte muito relevante. Numa segunda possibilidade, a gente tem um cenário que poderia ser, o André comentou ali, né, fez várias referências a outros lugares do mundo, eu vou trazer um bem pertinho, que foi o caso do Egito. Em 2011, nós tivemos a Primavera Árabe. Dessa Primavera Árabe, tivemos a queda, a derrubada de vários autocratas pela região. Até aí, ok. O Egito foi um desses países, foi um desses cenários, e no lugar dele foi se estabelecendo uma democracia assim em tropeços, em solavancos. Dessa democracia em solavancos, em 2014, o Al-Sisi, que é o atual presidente, entrou com uma ditadura militar temporária, mas veja bem, estamos em 2025 aqui, está um pouco temporária, essa temporalidade está meio longa, mas justamente ele veio com esse ponto de não, fiquem tranquilos, é só até o governo se reestabilizar. Só que essa reestabilização demorou muito tempo e até aqui ficamos. Então, algo muito semelhante poderia acontecer no Irã. Claro, não é uma cópia direta, né? Até porque estamos falando de um cenário, de um contexto nacional diferente, até porque estamos falando de um povo de etnia persa. Tem vários elementos culturais aqui, principalmente diferentes. Mas em termos de possibilidades geopolíticas, essa é uma delas. O fato de tirarmos os ayatollahs, o regime dos mulás, e no lugar ficar esse vai, não sei quem é eleito, não sei quem não deve ser. Então vamos colocar aqui algo temporário. Quer seja um regime autocrata, quer seja uma ditadura militar, quer seja uma intervenção internacional, aí sim eu acho que seria muito mais caótico, né? Porque nós temos que levar em consideração também as liberdades individuais e da população de não sofrer essas influências externas. Então nós temos esse ponto aqui. E um terceiro ainda, temos que levar em consideração que a população do Irã, assim como de qualquer outro país do mundo, ela não fala em uníssono. Então, apesar de termos aqui algo assim, não sei se vocês lembram lá, Brasil 2013, que nós tínhamos, vamos derrubar todos eles, vamos acabar com todos os políticos, e quem colocar no lugar? Daí aqui a gente começou. Várias diferenças, vários rachas. Então seria algo parecido. A população iraniana tem fala nesse uníssono. Então a possibilidade de termos ainda mais instabilidade também é muito grande. É imensa. Professora Helena Scherem, excelentes reflexões aqui.
no meio desse mar de incertezas, a única certeza é de que realmente não há certezas. Enfim, a gente vai estar repercutindo aqui. E tem muita lenha para queimar. Dá de Trump agora, hein? Dei uma de Trump misturado com Dilma agora, mas a verdade é essa. Já que ela mencionou ali o Brasil de 2013, acho que esse momento, essa dilmada que o seu apresentador acabou de dar, faz algum sentido. Professor, obrigado demais pela presença aqui e na medida que os desdobramentos forem se consolidando, o cenário também for se formando, a gente já estende um convite novamente para a gente seguir repercutindo aqui a sequência dessa região tão sofrida, né? A gente só torce para que realmente possa, no mínimo, haver um equilíbrio regional ali com o Irã menos propenso a ficar como o bully principal, o valentão irracional da região. Acho que isso, pelo menos, a gente pode contar depois de tanta tragédia nos últimos 12 dias. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada, André. Bom dia a todos aí do estúdio.